Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo na paz? Bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Noite. Eu vivo nos bairros escuros do mundo, sem luz nem vida. As apalpadelas, encostado nos meus informes sonhos, tropeçando na escravidão ao meu desejo de ser. São bairros de escravos, mundos de miséria, bairros escuros, onde as vontades se diluíram e os homens se confundiram com as sombras. Médico de profissão, poeta por vocação e um líder por natureza. Assim Agostinho Neto é descrito, não apenas por sua poesia, mas também devido à sua luta pela libertação do povo de Angola. Pensando a minha, a sua, a nossa africanidade. Agostinho Neto nasceu em Cachicânia, 17 de setembro de 1922. Filho de Agostinho Pedro Neto e de Maria da Silva Neto. A mãe dele era professora. Cedo, a família dele se mudou para Luanda e o pai foi catequista da Missão Metodista Estadunidense de Luanda. Quando Agostinho tinha 4 anos de idade, ocorreu um golpe de Estado em Portugal e se estabeleceu uma ditadura nesse país. E o que o Agostinho Neto tinha a ver com isso? Ah, se vocês não sabem, é bom saber. Nesse período, Angola era uma colônia portuguesa. Em 1934, o menino terminou a escola primária e em 1937 iniciou os estudos secundários no Liceu Salvador Correia. Mas antes dele terminar a escola primária, outro quiprocó aconteceu em Portugal. Salazar assume o cargo de presidente de Conselho de Ministros. Inicia a longa ditadura salazarista que só terminou em 1974 com a Revolução dos Cravos. E vocês sabem, quando muda a política da metrópole, a situação da colônia muda também, e quase sempre para pior. Portugal vivia uma grave crise econômica e por isso pretendia manter as colônias dele a qualquer custo. Legalmente não existia escravidão, porém o regime de trabalho era análogo ao do período da escravidão. E os portugueses achavam que apenas 1% dos cidadãos da colônia eram civilizados. Bom, mas voltando para o Agostinho Neto. Quando ele concluiu os estudos dele na escola secundarista, ele foi contratado para servir como funcionário dos serviços de saúde. E aí ele vai viver um contato direto e diário com a população da região onde ele nasceu. E esse povo vivia um sistema de saúde extremamente precário. Meus queridos e minhas queridas, esse contato diário e direto com o povo pobre e sofrido do país que ele vivia fez dele uma pessoa muito reflexiva. E ele começou a pensar que pudessem solucionar os problemas que assolavam não apenas a população de Angola, mas de toda a África. Rapidamente ele ganhou fama e virou uma figura proeminente do movimento cultural nacionalista que defendia a independência de Angola. Decidiu estudar medicina. O salário dele era pequeno, mas mesmo assim ele economizava e de pouco em pouco ele juntou uma graninha e foi para Portugal para estudar medicina, mesmo porque na colônia não tinha faculdade de medicina. E em 1947 ele se matriculou na Faculdade de Medicina de Coimbra. E lá em Coimbra ele se tornou um dos fundadores da Casa de Estudantes do Império e funda a revista Movimento, em colaboração com Lúcio Lara, Orlando de Albuquerque e o grupo Vamos Descobrir Angola, que deu origem ao movimento Jovens Intelectuais de Angola. Em 1948, ele ganhou uma bolsa de estudos dos metodistas americanos e transferiu a matrícula dele. Continuou a estudar medicina, só que agora em Lisboa. Líder político por natureza e poeta por vocação. Escrevia poesias fortemente nacionalistas que descreviam as amargas condições de vida do povo angolano, a forte repressão que eles sofriam e os crimes brutais que ocorriam na colônia. Em 1948, ele foi preso pela PIDE, Política Interna e de Defesa do Estado.
E ele foi preso quando ele recolhia assinaturas para a Conferência da Paz Mundial em Estocolmo. Ele ficou preso por 3 meses. Quando foi solto, junto com outros companheiros, eles fundaram clandestinamente o Centro de Estudos Africanos. Agostinho Neto foi preso diversas vezes por se envolver em atividades políticas que visavam, entre outras coisas, a independência da Angola. Foi eleito representante da juventude das colônias portuguesas. Por conta das atividades dele na JCP, que é a Juventude das Colônias Portuguesas, ele foi condenado a 18 meses de prisão. E a prisão desse poeta angolano gerou uma onda muito grande de protestos no mundo inteiro. Realizaram-se encontros, escreveram cartas, enviaram petições assinadas inclusive por intelectuais franceses. E em 1957 ele foi eleito prisioneiro político do ano pela Anistia Internacional. E aí, gente, quando em 1956 foi fundado o Movimento Popular pela Libertação da Angola, Agostinho Neto estava preso. Gente, o Movimento Popular pela Libertação da Angola, que não era o único movimento que lutava pela libertação do povo angolano, era um movimento que defendia a luta armada do povo angolano em busca da independência. Independência de Portugal, um país que vivia um regime fascista. Esse movimento começou a se organizar nas áreas urbanas, entre os operários e os intelectuais progressistas. Enquanto isso, Agostinho Neto doutorou-se em medicina e se casou no mesmo dia em que concluiu o curso. Ele foi um dos fundadores do clandestino movimento anticolonial. Voltou para o seu país, com a mulher, Maria Eugênia, e um filho pequeno. Começou a clinicar, mas ele voltava sempre para a região onde ele nasceu, para clinicar o povo daquela região. Em conjunto com a atividade médica, ele organizava as atividades políticas do MPLA e assumiu a liderança do movimento. Em 8 de junho de 1960, o diretor da PIDE veio pessoalmente prender Agostinho Neto no consultório dele em Luanda. Mas o que é que ele fez de errado? Defendia a independência do seu país e denunciava as atrocidades cometidas pela ditadura salazarista portuguesa na colônia de Angola. A prisão dele gerou grandes manifestações de solidariedade. Ele era um homem muito respeitado, não apenas por sua ação política, mas também por sua luta em defesa do povo angolano. A população da região que o Neto nasceu ficou revoltada com a prisão dele e resolveram fazer uma manifestação pacífica contra a prisão de Agostinho Neto. Ah, meus amores e minhas amoras, é aí que a gente vê a brutalidade assassina das autoridades fascistas. A manifestação foi enfrentada a balas contra a população desarmada. 30 mortos e 200 feridos. Um massacre. Receando novas manifestações, as autoridades resolveram transferir Agostinho Neto. Ele vai para uma prisão na metrópole e, posteriormente, ele é deportado para o arquipélago de Cabo Verde. Esses acontecimentos tiveram uma forte repercussão internacional e gerou uma grande campanha contra a ditadura fascista estabelecida em Portugal. O MPLA recrudesceu sua luta pela emancipação. A repressão de Portugal foi brutal. Bombardearam as aldeias. Os habitantes que conseguiam fugir eram metralhados e atacados com napalm. 20 a 30 mil. Provavelmente, esses são os números de vítimas destes acontecimentos. As autoridades fascistas tocaram terror. Mataram sistematicamente, recorrendo a métodos horrendos, como agrupar pessoas e passar um trator por cima. O MPLA lançou uma implacável campanha, apelando para a solidariedade mundial contra as atrocidades cometidas pelo governo fascista português e pela liberdade de Neto e de todos os presos políticos angolanos. Sob forte pressão, as autoridades fascistas não tiveram outra opção. Libertaram Agostinho Neto. Solto em 1962, ele permanece em Lisboa por alguns meses, até que o MPLA põe em prática um plano de fuga.
Neto saiu clandestinamente de Portugal com a mulher e os filhos pequenos. Ele vai para Kinshasa, na atual República Democrática do Congo, que era o local onde o MPLA tinha a sede no exílio. Em 1961, ele é eleito presidente do MPLA durante a Conferência Nacional do Movimento. Neste mesmo ano teve início a Guerra pela Independência de Angola. Essa guerra se estendeu até 1974, quando, após a Revolução dos Cravos e o fim da ditadura fascista portuguesa, o regime português reconheceu o direito das colônias à independência e o Movimento Popular pela Libertação da Angola assinou um cessar-fogo. Em 11 de novembro de 1975, Agostinho Neto declara a independência de Angola e é proclamado primeiro presidente e comandante em chefe, alinhando o país com o bloco socialista e estabelecendo um regime de partido único. Agostinho Neto morreu em um hospital em Moscovo em 10 de setembro de 1979, devido a complicações ocorridas durante uma operação para retirar um cancro do fígado. A história está a ser contada. De novo, medo no ar. Acontece que eu, homem humilde, ainda mais humilde na pele negra, me regresso à África, para mim, com os olhos secos. Agostinho Neto, presidente do Movimento Popular pela Libertação da Angola, responsável pela libertação do povo angolano, carinhosamente conhecido por todos como Manguche, o pai da nação angolana. É para ele que eu dedico esse vídeo. Gratidão por você ter assistido meu vídeo até esse momento. Se você gostou, não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Se cuidem, cuidem daqueles que vocês amam. Um grande beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchauzinho!